Olá, estamos iniciando o 13º episódio de Memória Política de Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é o historiador Ricardo Gama Costa, mais conhecido por todo mundo em Friburgo como Rico. Rico, em que circunstância o Partido Comunista se instalou aqui em Nova Friburgo? Certamente foi em função do número de operários das indústrias têxteis que se instalaram aqui em Nova Friburgo a partir de 1911, não? Sim, o Partido Comunista aqui, alguns operários, alguns militantes já tinham interesse em fundar. Eu tenho uma entrevista, fiz uma entrevista na década de 80 com o Chico Bravo, Francisco de Assis Bravo, que era operário da Construção Civil, foi durante muitos anos presidente do Sindicato da Construção Civil, dos operários da Construção Civil de Friburgo, foi vereador eleito em 1962, até por uma legenda que não era o PCB, e na época então, isso no início da década de 20, logo depois que o partido foi criado nacionalmente, em 1922, começaram as tentativas aqui. Então a entrevista foi o Chico Bravo e o Costinha, o José Pereira da Costa Filho, com quem eu tive o prazer de conhecer, de militar a partir do final da década de 80. Eles me deram entrevista falando que houve uma tentativa inicial em 1925, quando vieram aqui para fazer uma palestra na Banda Euterpe sobre a União Soviética, o papel da União Soviética e tal. E eram, segundo eles, dois italianos, Eupídio e Maradei, que vieram do Rio para fazer essa palestra e, obviamente, com a intenção de criar o partido. Só que essa tentativa ficou e só foi, de fato, exitosa assim, em termos de criar um núcleo local em 1929, segundo essa entrevista que eles me deram. Uhum. O Coxinha deu uma entrevista para o Aristélio Andrade, para a Voz da Serra, eu tenho até o texto aqui, em 1999, 98, no ano seguinte ele faleceu, em que ele, segundo está descrito pelo Aristélio, teriam fundado já em 1922. Aí não tem como ser verídica essa informação, porque o partido também, logo depois que ele foi fundado nacionalmente, ele não conseguiu de imediato se formar nos diversos municípios, nas diversas cidades. Então, muito provavelmente, isso foi um lapso da memória do Coxinha, já com 90... também, A transcrição também, pode ser também, O Coxinha já estava com... O Coxinha faleceu com 98 anos, Então, segundo a entrevista que eles me deram no final da década de 80, foi isso, a primeira tentativa em 25, e 29 tem a fundação, e eles me disseram, veio um assistente de Niterói. Nessa entrevista para o Aristélio, é que o Coxinha diz que esse assistente era o Astrogildo Pereira, que foi um dos principais fundadores do PCB nacional. E segundo também essa entrevista, o Aristélio, participaram da fundação aqui outros operários, então por isso que essa realidade, de uma cidade industrial, de uma cidade operária, isso favoreceu a vinda, a entrada do Partido Comunista, sem dúvida, mas tinha também a presença do Pantera Negra, que foi um lutador de boxe muito vitorioso, muito conhecido, e que militou no Partido Comunista. Eu acho que ele morava ali, Jorge, ali perto da Pedreira, ou trabalhava por ali, O Pantera Negra tinha uma ligação ali com o bairro Santa Terezinha. Ele trabalhava na Pedreira. Inclusive, eu entrevistei o filho dele falou que ele treinava pegando pedra mesmo. Ali tinha uma pedreira
que era da empresa Spinelli S.A. Ah, era de Spinelli. E era lá em cima, na Santa Terezinha. Eu morava na rua Santo Inácio, um pouco abaixo, e nós ali éramos bem abalados com as explosões que aconteciam lá, aquilo trebia a casa toda. Eu me lembro bem da movimentação ali da pedreira, mas eu não cheguei a conhecer o Pantera Negra, não. Mas eu lembro de que meu pai falava. Meu pai era muito amigo do Costinha, muito amigo do Chico Bravo, seu Francisco Bravo, a família toda euterpista. Tanto é que essa reunião foi na Euterpe, Foi na né? Euterpe. E eram pessoas cultas, pessoas boas. Eu nunca vi por parte deles nenhuma assim palavra que denegrisse quem pensasse diferente. É interessante, e isso é uma característica do Partido Comunista, que o próprio Prestes, com tudo que passou com Getúlio, depois se aliou a Getúlio por uma causa maior, né? O Luiz Carlos Prestes foi a grande liderança do comunismo no Brasil e foi perseguido na ditadura Vargas, passou por situações tão complicadas que dizem que Sobral Pinto, que foi advogado dele, o defendeu com o Código de Defesa dos Animais. Sim. Veja bem. E mesmo assim ele teve a capacidade do perdão e de entender que, por uma questão maior, ele deveria se juntar ao Vargas e ao grupo do Vargas mais à frente. Eu entendo, Rico, que, lógico, você sabe mais do que eu nesse sentido, mas a Leopoldina também, os funcionários da Leopoldina tiveram uma participação nessa história. Você tem algum relato disso, da organização? Porque os ferroviários eram organizados também, né? Sim, mas essa organização dos ferroviários é um pouco depois, né? Os anos 40 em diante. Os anos 50 e 60, com certeza a presença dos comunistas entre os ferroviários foi muito forte, no Brasil inteiro, né? Mas isso mais depois dos anos 40, principalmente depois que o partido conseguiu a legalização em 45, né? Uhum. E tem todo aquele processo de crescimento. O partido chegou a ter 200 mil filiados no Brasil todo, elegeu 14 deputados federais, né, na Constituinte, teve uma participação muito importante na Constituinte de 46, elegeu Prestes senador numa época que você podia votar em senador em todos os estados, ele teve voto em tudo quanto é lugar, né? Então, a partir daí, o partido teve um crescimento muito grande em diversas categorias de trabalhadores, em diversos setores, na cultura, na arte, em todo lugar, né? Então, o movimento sindical, com a participação dos comunistas, teve também um crescimento grande nesse período. Então chega aí 50, 60. Aí já estava na clandestinidade. Aí, o partido... Conta essa história aí. Perdeu. Ele foi legalizado em 45. Participou das eleições. Sim. Quando terminou o Estado Novo, né? Sim. Quando Getúlio foi deposto, Uhum. aí vem a eleição presidencial, a montagem do Congresso e tal. Aí o Partido Comunista, conta isso aí, ele participa normalmente desse processo eleitoral. Conquista a legalidade, participa com a sua legenda própria, inicialmente para o Congresso Nacional, em 45. Nos anos seguintes tem eleições para as Assembleias Legislativas e para as câmaras de vereadores. O partido chegou a ter, sei lá, centenas, milhares de parlamentares Brasil afora nesse período. Só que em 47 tem a cassação da legenda, né? Por que aconteceu isso? Porque com o governo do Dutra já tem a Guerra Fria internacionalmente, os países capitalistas começam a fazer toda uma campanha contrária à União Soviética, ao Bloco Socialista, né? Tem toda uma campanha mesmo, de uma propaganda muito forte
contra os comunistas, e isso vai atingir os partidos comunistas em todo o mundo, né? Mas de quem foi a iniciativa no Brasil de propor essa extinção? Na realidade foi banir um partido que tinha uma parte do eleitorado. Sim. Né? Partiu de quem? Porque dizem que a história registra que o Eurico Gaspar Dutra era um presidente fraco. Não tinha pulso, não era pessoa de decisão, se deixava levar. Como é que isso chegou ao Congresso? Porque foi o Congresso que votou. Foi. Né? Votou o Congresso e a própria Justiça, né? Eu acho que... Quem propôs? Isso, assim, de cabeça assim, eu não vou te... Não foi o presidente, né? Foi alguém instrumento dele. Não foi diretamente, sim. O Dutra. Não foi diretamente o Dutra, mas muito provavelmente algum grupo, algum partido de direita que não aceitava, né, essa convivência com o Partido Comunista. E os comunistas na Câmara faziam vários embates em defesa dos direitos da classe trabalhadora, né? E também promoviam, né, os movimentos, as greves. Então havia tanto esse clima internacional contrário ao comunismo, que é interessante, né? Logo depois da guerra, a União Soviética tem um prestígio enorme, porque foram as forças soviéticas que principalmente derrotaram o nazismo, né? E foram libertando todos os países que estavam sob o jugo do nazismo ali no leste europeu. Só que depois tem uma campanha muito forte, né, anticomunista, e isso acaba ganhando muita expressão em todos os países. Então isso, assim, não sei dizer exatamente de onde, quem que teve a primeira ideia, mas algum grupo de direita. O sistema, né? O sistema. E aí também tem uma avaliação, né, dos próprios... de alguns dirigentes comunistas na época, que o partido recebeu a notícia e logo partiu para a clandestinidade, ao invés de tentar alguma reação, algum movimento na sociedade para defender a legalidade, né? E aí foi muito imediato isso, de recuar, de ir para a clandestinidade, e a coisa acabou, né? Mas aí já nos anos 50 o partido continuava atuando, mesmo clandestino, continuou atuando, participou do todo aquele movimento pelo petróleo é nosso, diversos movimentos, diversas lutas, né? Tanto é que chega na década de 60 com muita força, né? Com muita presença nos sindicatos, no Comando Geral dos Trabalhadores, né? E tinha realmente, o golpe de 64 foi um golpe também contra os comunistas, contra a esquerda, que estava muito forte naquele período, né? Tanto é que você falou que o Francisco Bravo foi eleito em 62 por um outro partido, né? Não pelo Partido Comunista. Porque mesmo com o período do Juscelino é considerado um período democrático, né? E liberal, assim, em termos de você ter as liberdades democráticas, mas o partido não voltou a ter a legalidade naquele período. Então, no início da década de 60, ele recorreu a sair, né, ter candidaturas em outros partidos. No caso Chico Bravo, foi o partido do Tenório Cavalcanti, que no estado do Rio de Janeiro ofereceu a legenda para os comunistas. O homem da capa preta, né, o homem da lurdinha. E o Chico Bravo foi eleito por essa legenda aqui, que era o PST, Partido Social Trabalhista. É bom, porque a gente sempre fala que é do Partido Comunista, mas é o PST, né? Eu entrevistei o Tenente-Coronel Newton, que nome difícil de falar, Imbroinise. Esse Tenente-Coronel, eu entrevistei porque foi ele que implantou o 11º Batalhão da Polícia Militar aqui em Nova Friburgo. E ele me disse que estava se cogitando de instalar um batalhão entre Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. E aí, na reunião em que participaram 2 coronéis do Exército, um argumentou que deveria ser em Petrópolis, porque Figueiredo
morava em Itaipava, então deveria ser lá. A outra falou assim, não, mas o Ernesto Geisel mora em Teresópolis, né? E aí ele veio com a seguinte argumentação, falou assim, olha, vocês estão discutindo aí onde ex-presidentes moraram, mas acontece que Friburgo é um ABC paulista. Existe muita tensão entre os operários, aí já entra a metalúrgica também, né? Não era só as indústrias têxteis, já entra as metalúrgicas. E quando ele deu essa argumentação, eles acabaram achando então que realmente deveria ser em Nova Friburgo. Mas aí me veio uma coisa interessante, mas aqui já tinha um sanatório naval, né? Sim. Porque o sanatório naval sempre foi uma polícia política, né? Quer dizer, talvez nem houvesse necessidade desse batalhão, porque a gente tinha a instituição, né? A Marinha aqui, através do sanatório naval, se fazia às vezes de polícia política, né? Mas é tudo em função desse parque industrial, né? Eu acredito que o sanatório naval sempre agiu como um aparelho de vigilância. E também chamando para depor, né? Porque o Vanneau, por exemplo, foi deposto, foi forçado a renunciar, ele mesmo falou isso, né? O prefeito eleito em 62, que ele tinha ligações, né, justamente com o movimento operário, com os ferroviários. Ele foi chamado a depor, criaram um IPM para ele, né? E isso no sanatório naval. O Chico Bravo também foi cassado em 64, depois de várias vindas na Câmara, né, do pessoal do sanatório naval. Mas era mais assim, essa pressão, né? A repressão mesmo, que a gente não tem notícia, por exemplo, de tortura no sanatório naval, ou de uma repressão mais aberta. Agora, sem dúvida, essa preocupação dos órgãos de repressão, porque Friburgo teve um movimento operário muito forte. Então nós temos, né, a história de várias greves em períodos em que o movimento teve o seu ascenso, né? Então, logo depois que o Partido Comunista foi criado, no início dos anos 30, se tem também a formação dos sindicatos oficiais, com a criação do Ministério do Trabalho pelo Getúlio, e tem todo um movimento aqui de criação dos sindicatos. Já existiam associações, né? Associações de padeiros, associações de trabalhadores têxteis, mas os sindicatos mesmo foram criados a partir de 1931. Tinha até um fundo de previdência que era humanitário. A humanitária já desde o final do século XIX, né? Já é uma coisa até mais antiga, mas também congregando os trabalhadores, né? Você já tem algumas fábricas menores, né? Desde o finalzinho do século XIX, mas a indústria mesmo é com as fábricas têxteis a partir de 1911. E aí o PCB cria uma fração sindical que vai formular uma série de reivindicações para os operários, em defesa dos direitos dos operários. O Costinha fala, inclusive, que eles tinham essa carta de reivindicações, ela é a base da luta que vai acontecer, que vai resultar na greve de 33. É isso que eu ia te perguntar. Que é o grande movimento do período. Aliás, na entrevista com eles lembravam de detalhes daquele movimento de 33 e já não lembravam tanto de coisas mais recentes da vida deles, né? Porque marcou que houve a morte de um operário, né? E teve a morte do Licínio. Então essa carta... O Licínio trabalhava onde? Na Rio das Artes. O Licínio é o que dá o nome ao CIEP de Olaria. Sim. Né? E ele trabalhava na fábrica de rendas. Porque o movimento parte da fábrica de rendas. Que ano foi isso? 33. O movimento parte da fábrica de rendas, tem essa carta de reivindicações, né? Que elencava lá os vários direitos, aí inclusive tinha a defesa da creche, né? De ter uma creche, ou de ter licença maternidade. Aí os próprios trabalhadores não entendiam direito, mas a gente faz o filho, o patrão que vai pagar. O Costinha tem essa fala, né?
Mas aí foi, né? E a greve ela acaba acontecendo muito em função da rígida disciplina interna dentro da fábrica. Que o gerente da fábrica já era o Richard Hugo Atwins, né? Que veio para Friburgo preso no submarino que é capturado no Recife durante a Primeira Guerra Mundial, vem para cá, fica no sanatório naval e depois da guerra resolve ficar na cidade, vai trabalhar na Rendas e acaba ocupando cargos de chefia, por ser muito rígido, aquela coisa. Então isso provoca uma reação. Tem uma reportagem no jornal Correio Friburguense, se não me engano, ou Nova Friburgo, de 33, que tem descreve com detalhes as reivindicações e as críticas feitas pelos trabalhadores, inclusive muitas mulheres, né, que ganhavam menos que os homens, tinha crianças trabalhando, e uma das principais reclamações era em relação à diferença salarial entre os chefes, que eram alemães, e os trabalhadores do chão da fábrica, que eram brasileiros e recebiam bem menos. Tem uma série de reivindicações, tem uma série e uma das principais reclamações é essa, o cara, né, o Richard Hugo Atwins era muito grosso, não respeitava ninguém, era muito mandão, então isso, né, foi uma das coisas que levou a greve a acontecer. E a greve mobilizou outras fábricas. Sim. Acabou sendo quase uma greve geral em Friburgo, de todos os operários das fábricas têxteis. Teve um movimento, uma manifestação na praça do Paissandu, e nesse dia que veio a polícia, segundo o Chico Bravo, a polícia veio e atirou no chão para dispersar os manifestantes, e ou a bala ricocheteou, o estilhaço Seria a polícia civil, né? Porque a militar não existia ainda. Civil. E veio de Niterói, inclusive nem tinha, acho que não tinha aqui. Não tinha militar, não existia. Vinha sempre... Delegado e um auxiliar, né? Um praça, uma coisa assim. Aí ou a bala ou o estilhaço de pedra atingiu o coração do Licínio. No dia seguinte, o pessoal foi de novo para a rua, fez uma faixa enorme assim, com uma tinta vermelha. O sangue de Licínio clama por justiça. Aí o pessoal achou até que a faixa era pintada com o sangue dele, né? Tem essas coisas. Mas, Rico, parece que funcionou essa greve, porque veja bem, em 1934 a Rendas Arp ela cria o pavilhão das refeições, argumentaram que os operários traziam a comida em marmita, que estragava, então eles criam o pavilhão das refeições e começam a dar refeições, a oferecer a preços, eu entrevistei ex-funcionários, eles falam que realmente era um preço simbólico, né? E também criaram uma banda, uma sociedade musical, e logo depois a recreativa, e na recreativa, esporte, né? Várias modalidades de esporte, e depois foi criando a Vila Operária. Então parece que isso foi um desdobramento dessas reivindicações, né? É interessante porque os jornais, né, na época, dizem que aquele conjunto de reivindicações, aquilo não foi totalmente cumprido pela fábrica. A fábrica deu algum reajuste salarial, né? Mas a partir daí a gente tem inclusive diversos desses direitos que estão sendo, né, que eram reivindicados na época por esses operários, acredito eu que no Brasil todo, né, eram movimentos para que se tornasse mesmo uma legislação trabalhista, né, que só vai ser consolidada na CLT em 43, mas todos esses movimentos contribuíram
para que pouco a pouco esses direitos fossem consagrados, né? E não tenho dúvida que essas medidas adotadas pela FAIP eram também uma tentativa de dar uma resposta para evitar futuros conflitos, futuras greves. Né? Os próprios jornais que eu li, eles falam que, considerando esse conflito entre o capital e o trabalho, aqui, a empresa objetivava promover boas relações entre o capital e o trabalho. Ou seja, bom, aí depois foi o que já concluí. Mas a fábrica realmente ela teve um momento que tinha uma quantidade muito grande de mulheres trabalhando. Sim. Depois não, ficou assim mais meio a meio. E a admissão era com 10 anos, né? Uma criança com 10 anos. Contribuiu muito para isso. Não que eu seja a favor, porque eu sou um democrata, Rico sabe disso, e como ele também é, mas contribuiu muito para essa melhoria de relação entre patrões e empregados, a implantação do Estado Novo. Com toda a repressão que o Estado Novo fez aos seus adversários, no meu entender, foi uma gestão que olhava mais o trabalhador do que a questão empresarial. O Getúlio sempre cuidou disso na questão da Previdência, na questão da CLT, e ele até criou o imposto sindical, fortaleceu os sindicatos. Então, essas coisas são interessantes porque foi um governo ditatorial, e muito ditatorial, porque você não tinha eleição para nada. Né? As câmaras foram fechadas. As câmaras foram fechadas, os governadores eram nomeados, os prefeitos eram nomeados e governavam por decreto. Mas esse lado tem uma evolução, né, Rico, nesse período? Eu acredito o seguinte, já no primeiro governo do Vargas, ele já começa a tentar implantar, porque, claro, a visão política dele era de promover essa harmonia entre os diversos setores da sociedade, até mesmo entre as frações da classe dominante. Ele fazia uma mediação ali entre os proprietários de terra, os grandes fazendeiros do café, que foram os grandes derrotados pela Revolução de 30, né? Mas que ele também não deixou, não fez uma perseguição, né? Ele até contribuiu no momento lá da crise 29, comprando sacas de café, né? Depois da crise 29, para favorecer esses setores. Ao mesmo tempo, favoreceu a nascente burguesia industrial, né? Com um processo de industrialização, com incentivo do Estado e tudo. E também procurou essa harmonização, o evitar o conflito, né? Que na verdade está querendo evitar o conflito, a luta de classe, o conflito entre capital e trabalho. Naturalmente. E ele forma vários. É uma visão corporativista, né? E formando conselhos em que tinha a presença do governo, do patrão e do empregado. Isso é a estrutura até do sindicalismo brasileiro, que está aí até hoje, né? Tá aí até hoje. Que você tem que ter a mediação do Ministério do Trabalho. Hoje nem tanto. Mas tinha a mediação do Ministério do Trabalho, nas negociações, né? A gente cansou de fazer, inclusive, muito recentemente aqui. Hoje não tem mais, né? Hoje a gente nem consegue mais contar com o Ministério do Trabalho para nada, mas durante o Getúlio criou isso, né? Do Ministério do Trabalho fazer a mediação, e isso continuou no Estado Novo. E ele criou também a Legião Brasileira de Assistência, né? Que inclusive Friburgo tinha uma representação forte na época, com a esposa do Duque Estrada, né? Maria Duque Estrada Laginestra, esposa do interventor Dante Laginestra, que prestava um serviço social muito grande. Inclusive a maternidade, o Hospital Maternidade foi construído pela LBA. Final da década de 80, que ele passou a ser administrado pelo município.
Mas essa valorização sindical, esse reconhecimento, não obrigou essas empresas a também criar esse lado social que, consequentemente, deveria ter algum incentivo fiscal nisso. Sim. Não é? Uhum. Porque você observa que a Filó tinha, né? Depois todos Aí, copiaram esse modelo. a Impu, tinha Água, as grandes indústrias, elas tinham esse setor, a própria Usabra, que funcionou um tempo, a indústria de móveis, Contour, funcionou ali onde hoje é a concessionária de automóveis, no final da Vila Nova, também tinha, quer dizer, as indústrias de porte médio, elas tinham que ter essa área. Isso deveria ter um incentivo fiscal do governo, não teria, não? Sim. Agora, eu acho que isso também é uma política que vem dos governos autoritários e até mesmo os governos fascistas, né? E eles exaltam essa questão do trabalho. Claro que eles querem um controle total, né? Não permite greve, não permite conflito, não permite nada disso. Mas aqui mesmo em Friburgo, desse período em que o nazismo estava forte na Europa, e a gente teve aqui uma forte presença teve partido nazista, teve, né, grupos fascistas aqui organizados, as fábricas no 1º de maio reuniam e faziam festas, né, comemoravam o 1º de maio como dia do trabalhador, né. Isso era um incentivo que vinha desses regimes, né, e o Getúlio no Estado Novo não deixou de fazer isso. Lógico que tinha a intenção de cooptar o trabalhador para a sua política, ao mesmo tempo que reprimia, né, como você bem falou, foi uma ditadura, reprimiu, prendeu o Costinha, o Chico Bravo, esse pessoal todo foi preso imediatamente em 1935, né, quando teve a primeira prisão, o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, e depois, por causa do levante comunista, né, em novembro, as várias prisões. E esse pessoal todo, Coxinha tem até uma história, né? Ele foi preso junto com o maestro da banda da Campesina na época, foi o Joaquim Negri. Que era do Partido Comunista. E ele era do Partido Comunista. Sim. Então, os dois foram presos, foram mandados para o Rio, ficaram do lado do Pinel, de um manicômio, e ouvindo aquelas ladainhas, né, dos doentes, o Joaquim compôs uma sinfonia, A Voz do Cárcere. Depois que ele foi liberto, ele foi reger a sinfonia em praça pública, aí foi preso de novo. Eu conheci seu Joaquim Negri. Seu Joaquim Negri era técnico do Esperança Futebol Clube. O Esperança era o time dos trabalhadores. Né? O Coxinha jogou no Esperança. Coxinha jogou no Esperança. Meu pai era o presidente do Esperança em 1931. E o Esperança foi campeão invicto aquele ano. Costinha, um dos principais jogadores. E a foto do time campeão é interessante, que tem presidente de honra, Conte Bittencourt, que dá nome à avenida. Você já viu essa foto? Não. Conte Bittencourt, que dá nome à avenida, que vem ser avô do deputado professor Conte Bittencourt. O Conte foi um dos incentivadores da formação dos sindicatos. Ele era advogado quando veio para Friburgo. Ele morreu muito novo, com apendicite, crise de apendicite. Exatamente. E nessa foto, aí havia rivalidade, até hoje existe, entre as bandas. Mas naquela época a rivalidade era fortíssima. Mas nessa foto do Esperança, olha o que o futebol faz. Aí você tem lá Conte Bittencourt, o meu pai, que era o presidente, ligado à banda Euterpe. O tesoureiro do Esperança era o seu Carlos Rotai.
que era maestro da EUTEP, e o técnico de Esperança, o Joaquim Negri, que era o maestro da Campesino. Então, ali no Esperança, ali no Esperança, juntava todo mundo. Eles esqueciam a rivalidade musical. Era interessante aquilo. E foi o clube dos operários. Sim. Porque o futebol era elitista. Uhum. E o Esperança era o que agregava analfabetos, negros. Contra o Friburgo. Isso aí. Então, e o Fluminense também ele era elitista. O Esperança era o pessoal da Leopoldina. E conseguia agregar essa situação toda de diferenças, até ideológicas. Sim. Até ideológicas. Então a história de Friburgo é rica nesse sentido, né? E você falou do 1º de maio, tem um dos jornais em que o Richard Hugo Otto institui o pagamento no dia 1º de maio, porque tinha festa, mas como eles recebiam por produção, eles não recebiam. Inclusive ele cita a Alemanha, não fala o nome de Hitler, nem cita a Alemanha. Foi em 1937 isso. Ele falou assim, a partir de agora a gente vai festejar o 1º de maio e vocês vão receber. Como se faz na Alemanha. Então você falou desse modelo, né? Mas por ironia do destino, quando a fábrica completou 50 anos, fizeram um busto, né? E, em homenagem ao Richard Hugo Otto Insch. E atribui-se também, que eu li bastante jornal, que o desenvolvimento da fábrica foi muito em função dele. Que sempre fala, olha, o seu Júlio Zarcos investiu na cidade, um grande capitalista, um homem de visão, mas se ele não tivesse encontrado na frente dele um executivo, não usava a palavra executivo, eu estou usando agora, a fábrica não teria chegado, né, onde chegou. Quer dizer, e essa austeridade dele também a gente vê nos discursos dele no jornal, que ele falava que tinha que disciplinar, as pessoas brasileiras não estavam acostumadas com disciplina, com horário, né, com o valor do tempo, né, não sabia quanto valia o tempo. Então você tem todo esse conflito ainda, né, comportamental. O Richard Otto Insch, ele assume a direção da fábrica depois da morte do Júlio Zarco e vira, né, dono, né, vira sócio principal, né. Ele começou como chefe de seção, gerente, depois virou... ele é um grande sócio, executivo. Né? Tem uma coisa interessante, o seguinte, nesse período do Estado Novo, que a Câmara não funcionou, foi fechada, né? A ACIANF, né? A Associação Comercial Industrial e Agrícola de Friburgo, tomou a frente de várias questões, da solução de vários problemas. Questão da energia, né? Tem vários... O jornal tem vários... não sabia várias discussões sobre a questão da luz, da energia em Friburgo. E o Richard Otto Insch era a principal figura da comissão ou do comitê que foi criado para assumir esse papel que antes era da Câmara. Isso. De fazer essa ligação com o prefeito, né? E levar as reivindicações, levar as questões. Ele era realmente um executivo muito competente, né? nessa sua área. Né? E também teve uma atuação política destacada, né? Sem falar que ele foi um dos cabeças do Partido Nazista em Friburgo. Pois é. Agora... outros comunistas aparecem. Eu entrevistei seu Oscar Albin Bertrand. Ele fala que na fábrica Filó tinha o Arquimedes de Brito, que ele conta uma coisa engraçada, Jorge, tem que explicar antes para as pessoas que a máquina de escrever antigamente tinha uma fita, para as novas gerações tinha uma fita que tinha preto e vermelho, né? Então você batia em preto, aí você dava um toque, vinha vermelho. Eu aprendi nessa máquina. Pois é, eu também. Mas acontece que ele só escrevia usando o vermelho, a tinta vermelha da máquina. E quando ele escrevia alguma coisa, quando era escrito, ele também só usava caneta vermelha. Eu conversei antes com o Rico, ele foi uma figura importante também, né? Muito do Partido importante. Comunista, né? Porque aí o Coxinha e o Chico, eles têm
exerce essa liderança aí até os anos 40, né? Depois volta, né? O Chico vai ser eleito vereador e tudo, em 62. Mas em 40 e 50 emerge essa figura do Arquimedes, Que era da Filó. que era da Filó. Ele era inclusive chefe de seção, mas ele mobilizava os operários, né? Acontecem várias greves. Depois que cai, né, o Estado Novo, cai a ditadura, voltam, né, os movimentos todos com muita força. Então acontecem várias greves. Eu tenho, né, registrado isso nos jornais de Friburgo, já a partir de 45, 46, 47. E a Filó foi nesse período aí onde teve mais movimento. E o Arquimedes à frente. Foi a grande liderança operária do período. E toda vez que tinha greve, ele ia preso. E aí os operários diziam, enquanto não soltar, a gente não volta ao trabalho. Era um negócio, ele era muito respeitado, né? Inclusive ele até falou que ele não era demitido, né? Não era demitido, acho que a Filó não tinha medo de demitir ele. Ele citou também Osias Stutz, já ouviu falar? Não, né? Ele citou que também era outro comunista lá da Filó. Foi outro que ele citou. Tem muita gente que participou de todos esses movimentos e que acaba não fica registrado o nome assim. Agora, o seu Lilito, eu não sei qual é o nome dele todo, que a gente chama ele de Lilito. Era outro comunista. O seu Lilito... Manuel Leite. Ele era açougueiro, né? E ele fazia reuniões do Partido Comunista, que ele morava nos fundos, né? O comércio dele era na frente e ele morava nos fundos. E ele viajou para a União Soviética, né? Foi. O Lilito tem uma importância muito grande nesse período aí também, né? Dos anos 40 em diante. Eu conheci o Lilito quando eu vim para Friburgo, já na década de 80, ele já estava bem doente, né? Bem velhinho. Um efizema pulmonar. Fumava muito. Demais. Ele foi meu vizinho. E eu cheguei a conversar com ele alguma coisa. O açougue dele era quase que a sede do Partido Comunista, né? Ele distribuía jornal, vendia jornal do partido, fazia as reuniões lá. Mas para ele ter ido à União Soviética, ele tinha uma importância de peso, né? Sim. Inclusive a filha dele conta que ele tinha um rádio amador em casa que ele ganhou quando a fundação acabou, deram o rádio amador para ele. Uma vez entraram lá, o pessoal do Sanatório Naval entrou para pegar esse rádio amador, porque achava que ele falava com a União Soviética. Quer dizer, tem essas coisas, né? E até o sobrinho dele, Roberto Faria, cineasta, né, que morreu alguns anos atrás, chegou ao ponto até de retirá-lo de Friburgo, porque achava que ele não ia ser... Claro, ele já foi várias vezes ao Sanatório Naval prestar depoimento, mas nunca ficou preso nem detido. Aí o Roberto Faria tirou ele de Friburgo, porque achou que em algum momento ele realmente poderia ser preso, né? Agora, essas figuras todas citadas aí não iam fazer mal a ninguém. Pois é. Pessoas boas, todas elas citadas aqui. Costinha, uma doçura, uma educação. Que era uma serenidade, uma cordialidade. O Chico era mais agitado. Gostava de ópera, música clássica. Todos muito cultos. Então, pessoas que eram perseguidas pelo fato de pensar. Sim. Só pelo fato de pensar diferente. Eles não promoviam balbúrdia, discórdia, nada. Pessoas maravilhosas, todos que foram citados aqui, com exceção desse da fábrica de Filó. Como é que é o nome dele? Arquimedes, que eu lembro falar dele, mas a figura eu não conheci. Eu não conheci também, não, porque ele já... Agora, Rico, golpe de 64, trazer um pouquinho mais para frente. Golpe de 64, os sindicatos foram bem invadidos na época, né? E várias lideranças sindicais daqui da cidade foram presas. Né? Foram. Você tem
uma notícia disso, alguma coisa que a gente possa... Eu lembro que na minha rua tinha um líder sindical, trabalhava na fábrica de Filó. Eu lembro da polícia na casa dele. Eu tinha 10 anos, 9 anos, mas eu lembro que isso foi um fato, uma rua estreita, daquela pequenininha. E eu lembro de... Mas logo depois voltou, não ficou... Porque a ditadura também, ela nomeou interventores, né? Ela... Fechou os sindicatos em 64? Não chegou a fechar. Ela interviu, né? Ela mudou diretorias, interviu ou fazia, né, uma pressão. A gente, alguns anos atrás, a gente criou aqui a Comissão da Verdade, Chico Bravo, né? Em homenagem ao Chico, que a gente conseguiu colher alguns depoimentos. Então, um deles, por exemplo, logo quando teve o golpe aqui na cidade, os sindicatos estavam bastante organizados, né? Houve uma tentativa, inclusive, de uma greve em protesto contra o golpe. O Vanuo tem participação nessa história, que ele vai com o jipe dele na porta das fábricas ajudar os piquetes e tal. Só que não teve força, né, para se manter, e muita gente já com medo. Quem comandou o golpe aqui foi Heródoto. Heródoto foi a figura que articulou, junto com o Sanatório Naval, a deposição, né? Forçou a renúncia do Vanuo, né? E também articulou essas ações todas, né? Essas perseguições. Então tem o marido da Inês Breder, que era metalúrgico, que agora está me fugindo o nome, que participou, né? Ele conta que desceram, fecharam algumas metalúrgicas já de olaria e foram em passeata, chamando os trabalhadores, operários das diversas fábricas e fizeram um movimento, mas a coisa não teve consequência, né? O sindicato metalúrgicos teve gente presa, né? Mas logo depois o presidente que ficou acomodado, né? Não quis entrar em conflito. O sindicato têxtil na época também, logo depois teve intervenção. Nos anos 70 teve inclusive a criação do sindicato vestuário, dos trabalhadores do vestuário, que foi mesmo para separar, para dividir a categoria, né? E o Bruno Calderaro me conta que nos sindicatos bancários tentaram também fazer uma ação no sentido de deixar o sindicato quieto, né? Deixar o sindicato sem... Inclusive, ele fala de uma situação também de que um cara veio aqui e passava no sindicato cobrando uma taxa lá para dizer, não, é para proteger o sindicato, para não ter nenhuma ação contra vocês, quer dizer, escorchando, né? Fazendo querendo um dinheiro para deixar então, o sindicato livre. Aí tem essas... Na verdade, as direções dos sindicatos nos anos 60, 70, a maioria não bateu de frente com o regime. Você tem várias figuras que foram presas, né, que já eram identificadas, né, como quem tinha participação ativa nos movimentos. Esses já foram logo presos ou tiveram que sair do país, o caso da Inês Breder e do marido, e outras pessoas, né? Mas as direções locais acabaram meio que se adequando à situação, se acomodando. Agora, Rico, uma coisa que a dona Helena, quando me deu entrevista, ela falou que o irmão dela, o Francisco Bravo, era muito perseguido pelo pessoal do Partido Integralista. Ah, sim. E aqui em Friburgo, na região serrana, eles eram muito fortes. Inclusive, ela fala que a sede
perto da casa dela, na rua Almirante Barroso, sede do Partido Integralista. Deve ter havido muito conflito, né? Tem uma história, inclusive, muito interessante. Isso na década de 30, né? Isso antes do Estado Novo, não sei se 34 ou 35, ia ter eleições. O Plínio Salgado foi candidato. E aí veio fazer um comício aqui, ali na praça, em frente à Matriz. Plínio Salgado era o líder do integralismo. E aí desafiaram os comunistas. Duvido que os comunistas venham pisar nessa praça. Tá parecendo uma coisa que a gente tá vivendo agora. Né? Aí na semana, isso o Chico Bravo contando, na semana seguinte eles desafiaram, então não, vamos lá. Encheram a praça, começaram a fazer o comício, mas os comerciantes, aí veio a polícia de Niterói, estava tudo, né, aquele batalhão ali, que não era a polícia civil, né? E aí os comerciantes em volta da praça, com medo, começaram a fechar suas portas. Aí tinha o bar ali do lado da igreja, que pertenceu ao seu Mário Babo. Isso. Eu não sei se era ele na época. Que baixou aquela porta de ferro pantográfica. Aí fez aquele barulho. Aí saiu todo mundo correndo, achando que era metralhador. O Chico Bravo estava falando, se abaixou assim. E aí saiu todo mundo correndo. Mas aí logo depois. Você vê a coragem desse povo. Que gente corajosa, ia derrubar o queijo. A porta de aço fez todo mundo correr. Mas tinha muitas brigas, muitos conflitos entre os comunistas e os integralistas. Só que logo depois o Getúlio, quer dizer, os comunistas já estavam meio que... Em 35 foi todo mundo preso, e já em 37, com o Estado Novo, o Getúlio mandou prender os integralistas também. Então acabou com essa rivalidade na Meu pai era getulista. E ele dizia que o Getúlio deu força ao integralismo para ver até onde ele ia. E quando chegou um ponto perigoso, ele foi... Cortou né? a cabeça. Agora, Rico, você tem 2 livros aí, né? Eu queria que você falasse deles. Bom, o segundo está até esgotado, mas esse daí você escreveu sobre... Então, essa aqui foi a minha dissertação de mestrado, Visões do Paraíso Capitalista, a construção da hegemonia burguesa na história de Friburgo. Eu pego o século XX... Explica pro deixa ele dar um zoom. Paraíso Capitalista. De onde surgiu isso? Vou explicar. Eu falo da história política de Friburgo no século XX. Né? Claro que faço um retrospecto da formação de Friburgo, como é que foi, a questão dos suíços, o mito da Suíça brasileira, construído a partir do centenário, da comemoração do centenário da cidade. Contribuíram para isso o Agenor de Roux, o próprio Galdino, né? E aí eu digo que esse mito ele vai se completar com a ideia que é lançada pelo Heródoto nos anos 80 do paraíso capitalista. E a cidade, né, o Nova Friburgo, teria se transformado num paraíso para os capitalistas, né? Mas a ideia dele era a seguinte: Friburgo, não tem uma empresa pública, as empresas são todas particulares. Então a energia elétrica é comandada e controlada por uma empresa particular, até a telefonia na época, o transporte, né? Não tem o azulão da CTC, tem um transporte da FAOL e outras coisas, outros exemplos que ele dava, e dizendo inclusive que a cidade nunca tinha havido uma greve, nunca tinha tido conflito, uma cidade harmoniosa.
Mas aí eu falo, né, eu fiz a pesquisa principalmente nos jornais de Friburgo, que ajudou muito isso, né, no antigo Promemória, atual Fundação Dom João VI, que cada jornal pertencia a um partido. Ah, sim. Então, A Paz, né, era o jornal do Galdino, que depois virou o jornal da UDN. A Voz da Sé, quando era criada, né, em 45... Foi criado pelo Dante, não foi? Pelo Dante Dante Ladimestre, né, ligado ao PSD. Depois tinha o Novo Friburgo, que era ligado ao PTB. Então ali você identifica as visões, as ideias, as propostas de cada partido de forma muito nítida, muito clara. Então eu pego os diversos períodos, vou até 64, mas tem um epílogo aí nos anos 80 que é esse discurso do Heródoto sobre o paraíso capitalista. Esse livro faz parte de uma coleção, né, que também tem o livro do João Raimundo e do Rodrigo Marreto, que é uma coleção que foi lançada por ocasião dos 200 anos de Friburgo, mas aí com a ideia de fazer um contraponto, né, os 200 anos de luta e resistência do ponto de vista da classe trabalhadora, né, dos explorados na nossa cidade. E o Teia Serrana 2, novos temas, novas abordagens, com patrocínio aí da Casa Suíça, da Associação Friburgo e Nova Friburgo, a coordenação do Jorge Miguel, que começou o trabalho, mas depois faleceu, e minha também, são vários artigos. A Janaína participa, né? Você mostrou uma foto aí que tem e aí o meu artigo nesse livro é sobre justamente o período da ditadura, 64 a 85. Certo. E aqui eu justamente coloquei... Quando você vai procurando, esse livro não pode ser vendido, né? Porque ele foi patrocinado pela Casa Suíça. Quem quiser um exemplar tem que pedir lá na Casa Suíça, né? Tem que solicitar. Porque ele é distribuição gratuita. Ah, eu pensei que estava vendendo. Ah, tá vendendo lá? Eu acho que sim. Então, te corta tudo que eu falei. Eu pensei... Não, nós, no caso, a gente recebeu... A gente recebeu. E não poderíamos vender, né? O nosso a gente não podia. Então está sendo vendido na Casa Suíça. As pessoas podem adquirir esse livro lá. Exatamente. É uma reunião. Inclusive aí também fala sobre o Partido Integralista, né? Do Maurício, né? Tem um capítulo sobre o Partido Integralista. Sobre o integralismo em Friburgo. E a foto que eu coloquei aqui, juntando 4 comunistas históricos, né? Chico Bravo, Molares, um espanhol que viveu aqui em Friburgo, que chegou a participar da Guerra Civil Espanhola, o Costinha e o Lilito. Ok. Uma foto dos anos 80. E uma foto da casa sede lá do Sanatório Naval. Um ator assim, político aí, que a gente não pode deixar de considerar. Então tá, Rico, muito obrigada aí pela entrevista. Eu que agradeço a sua oportunidade. Você gostaria de fazer algumas considerações finais? Não, acho que resgatar essa história, né? Não só a história dos comunistas, a história política de Friburgo é fundamental, né? Para a gente conhecer mais. E é o que o Jorge falou, né? Essas figuras humanas, né? Eu conheci o Chico todo envertigado, andava na rua já com 80 anos, mas assim, uma figura com tudo que ele passou, né? Com todas as perseguições e prisões, ele ainda, né, cheio de vitalidade, né? Uma postura bonita. E que bagagem, né, que essas pessoas têm, né? E o Costinha, aquela candura de pessoa. Então são figuras que a gente tem que enaltecer, lembrar sempre. Né, que contribuíram muito para a história social, né? Para a história política, a história social. Social, cultural e esportiva. Porque você vai pegar aí o esporte pela Esperança, a cultura pela Banda Campesina e pela EUTEP, com Joaquim Negli e Carlos Rotai. Né? Quer dizer, então são figuras que devem
ficar marcadas nesses depoimentos e que a gente tem que reverenciar porque escreveram parte da nossa história. Obrigado, Rico, pela sua presença. Obrigado. Eu agradeço.